eu senti uma inspiração de falar com você sobre uma expressão que talvez vai te acompanhar durante esse ano. E talvez tenha acompanhado você em 2017. De vez em quando ela aparece na nossa vida. Então, nesse iniciozinho de mês de fevereiro, eu achei que seria interessante a gente tratar desse tema aqui. Ingratidão. Ingratidão é uma das coisas que mais ferem, que mais machucam um relacionamento. Não, você vai ter várias coisas no relacionamento que faz alguém sofrer, que traz algum tipo de dor, mas talvez essa seja uma das mais fortes. Quando alguém não mostra, não expressa apreciação, não revela valor por alguém, isso nos machuca, e machuca qualquer pessoa. E a razão por que ingratidão fere tanto, machuca tanto, é porque é exatamente o contrário do que a gente esperava. Existe uma expectativa que é o inverso disso. Existe algo dentro de nós que pensa que, poxa vida, eu fiz algo por aquela pessoa. Eu me sacrifiquei por ele ou por ela, eu me doei, eu me expus para que... eu fiz alguma coisa quando eu estava quieto no meu caminho, mas resolvi fazer algo para ajudar, resolvi auxiliar de alguma maneira. Afinal de contas, eu criei esses filhos, eu paguei pelos estudos deles, eu abri portas para que eles pudessem experimentar, ter a experiência de vida, são meus filhos, eu me casei com aquela pessoa, e a gente achou que ia ter um relacionamento de reciprocidade. Eu faço tanto, mas eu não recebo o que eu acho que deveria receber. Eu arrumei um emprego para aquela pessoa, e olha como ela aparentemente não valoriza isso. Eu abri as portas para alguém, eu facilitei a vida de alguém, eu dei alguma coisa para alguém que nem merecia. E quando isso acontece e não há uma resposta, não há algo vindo na nossa direção, você percebe que aquela pessoa que você abençoou, ajudou, facilitou a vida de alguma maneira, está melhor hoje do que estava ontem. E por isso você cria uma expectativa de que haja um retorno, haja um reconhecimento, haja uma reciprocidade, nem que seja uma palavra de gratidão. Porque afinal de contas você merece que algo seja feito por você. E quando isso não acontece, dói muito, Muitos estão sofrendo e às vezes nem param muito para pensar, mas a dor está lá. E ingratidão pode ser palavras que foram faladas e podem ser palavras que nunca foram faladas. Pode ser um comportamento que alguém adotou ou um comportamento que alguém nunca adotou e deveria ter adotado. De um jeito ou de outro, a ingratidão fere, a ingratidão machuca. Não é uma mensagem que eu costumo pregar, eu costumo falar para você não se deixar ser levado por esses sentimentos, não fique ferido e machucado, mas a gente tem que parar para pensar desse outro lado também. Sim, machuca, fere, e a gente precisa aprender como lidar com isso, porque afinal de contas, todos nós já estivemos dos dois lados dessa equação. Você já foi tanta pessoa que foi ingrata, como você também sofreu ingratidão. Você já foi acusado de ser ingrato alguma vez? Deixa eu refazer essa pergunta. Você já teve 14 anos, 13, Não é isso que acontece muitas vezes? A gente não percebe muito bem. Você sabe o que é interessante em relação a sobre ingratidão? Em qualquer relacionamento, marido, mulher, pais e filhos, amigos, patrão, empregado, em qualquer relacionamento, sabe o que tem interessante na ingratidão? A pessoa que está sofrendo a ingratidão, a pessoa que está recebendo a ingratidão, sempre sabe. Está muito fácil para ela perceber. Ela está sempre muito ciente que ingratidão está acontecendo. Só que a pessoa, se você está num relacionamento com alguém e essa pessoa é ingrata, você facilmente percebe. Mas a pessoa raramente consegue identificar a si mesmo como ingrato. O que está sofrendo a ingratidão sempre sabe, mas o que demonstra, o que está sendo o ingrato da história, raramente percebe. Ele não acredita sequer que está sendo ingrato. Esse é um daqueles grandes mistérios nos nossos relacionamentos. Você está seguindo com a sua vida, você acha que está tudo bem, mas alguém chega para você e fala: olha, eu acho que você não me valoriza, eu acho que você não aprecia o que eu faço por você, eu acho que você poderia olhar para aquilo que eu fiz e dar um tipo de resposta. Será que já aconteceu com você? Se já,
Me disse se não aconteceu mais ou menos assim. Alguém chegou para você e disse, olha, eu acho que você está sendo ingrato. E a primeira coisa que você pensa é, não, eu não sou ingrato. Pelo contrário, eu sou muito grato, eu sou muito agradecido pelo que aquela pessoa fez, ou por que aquela pessoa faz, né, por mim, ou fez para que eu chegasse onde eu cheguei. Eu não queria que ninguém pensasse que eu sou ingrato, porque é um engano, eu não sou ingrato. O que acontece nesses momentos, se alguém chegar para você, você está sendo ingrato, e você fala, não, é porque nós nos lembramos dos sentimentos que nós temos de gratidão. Alguém fez algo por você e realmente você diz, que bom, obrigado, eu sou muito grato por isso. O problema é que esses sentimentos, muitas vezes, ficaram apenas ali como sentimentos e nunca foram expressados. E olha que desconexão isso causa no relacionamento, qualquer relacionamento. Porque cada um está interpretando de uma maneira. Eu acho que você está sendo ingrato e você não percebe. E se eu não chamar a sua atenção, e ainda que eu chame a sua atenção, você vai pensar assim, mas eu não sou. Eu sinto uma gratidão muito grande. Quando alguém não se sente valorizado, isso acontece. E se você valoriza alguém, mas você faz isso em segredo, você não fala nada, você não expressa nada, isso provoca algo muito grande no seu relacionamento. Deixa eu falar isso para você hoje. Deixa eu dizer para você por que tratar disso é tão importante. Pastor, você vai pegar um domingo de manhã para tratar de um assunto que parece ser tão banal e no dia a dia a gente lida com isso, mas deixa eu te falar, o que acontece é que gratidão e ingratidão determinam o relacionamento. São determinativos no seu relacionamento. A gratidão, a sua gratidão ou a sua ingratidão estão apontando a direção do seu relacionamento, dos seus relacionamentos, e estão indicando qual é a saúde do seu relacionamento. A ingratidão determina o quanto que você está disposto, um dos dois, gratidão e ingratidão, determina o quanto que você está disposto de continuar se doando para alguém, o quanto você está disposto a emprestar um pouco mais de si mesmo para outra pessoa, e vice-versa, gratidão e ingratidão. E uma vez que isso passa despercebido, a gente não para muito para pensar nisso, a gente segue a vida, sem dar muita atenção a essa questão, e torna isso ainda muito maior do que a gente pensa. Se você acha que eu estou exagerando, pastor, será que isso é tão sério, tão grande? Vamos ver o que Jesus fala desse assunto. É aí que a gente entra no título da nossa mensagem. Quem são esses 10 homens? E eu acho que você imagina quem são. Num episódio na vida de Jesus, aparecem 10 homens, e eles exemplificam muito legal. No meio de tudo que acontece ali com Jesus, há uma pergunta importante que nos leva ao coração dessa questão sobre ingratidão. E por que isso é tão importante? E se você diz, graças a Deus, eu não sou uma pessoa ingrata, hoje você vai poder confirmar isso, né, e deixar que Deus confirme isso no seu coração. E se você diz, André, talvez essa mensagem seja para mim, mas eu não sei se eu queria estar aqui hoje para ouvir isso, porque vão me cobrar isso depois, né? Algo desse tipo. Ainda assim, o que mais interessa para mim e para você é o que Deus pensa. Qual é a sua palavra? Quantos têm o coração aberto para a palavra? Diga amém. Amém. Eu vou abrir em Lucas capítulo 17, você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar na tela também. Jesus faz uma pergunta nesse episódio que revela a importância que ele dá, a grandeza dessa questão da ingratidão e da gratidão. Então, Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. Que Deus nos abençoe. Lucas 17, 11 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Então tenta imaginar, eu não botei um mapa aqui, mas imagina assim, Jesus, ele cumpre a maior parte do ministério dele, mais na região norte, na região da Galiléia, e agora ele está descendo para ir para a Judéia, onde tem Jerusalém, e no meio tem esse território, Samaria. Quem é que mora em Samaria? As pessoas que vivem lá, que nasceram lá, são os samaritanos. Eu pensei que você, pastor, eu pensei que você estava perguntando a alguém especificamente. Quem é que mora em Samaria? Eu moro em Madureira, mas não. São os samaritanos. E existe, se você olhar nos evangelhos, fica bem óbvio que existe todo um conflito entre os judeus e os samaritanos. Aí eles vão ter que passar por aquela região.
E a Bíblia faz questão de pontuar isso porque não é tão fácil passar por ali. Eles vão ter que lidar com pessoas que eles não gostam muito, os samaritanos. Os samaritanos eram um grupo, não, um povoado, uma turma mais misturada de judeus, com pensamentos diferentes. Eles tinham uma religião que era praticamente uma imitação da religião judaica, mas não era exatamente o judaísmo. Então, para eles, aquilo era muito frustrante. O judeu não gostava de lidar com o samaritano, ele desprezava o samaritano, e agora eles vão ter que passar por aquela região. E continua dizendo assim: ao entrar num povoado, 10 leprosos. Lepra é um assunto que a gente praticamente vê hoje só na Bíblia. A não ser que você acompanhe o que está acontecendo mundialmente. Eu fiquei impressionado de perceber que nos últimos 20 anos, milhões de pessoas foram curadas de lepra, porque a cura hoje é muito mais fácil. Estamos falando de muitos mesmo, muita gente em lugares do planeta que você nem sabia que ainda tinha isso, mas tem. Mas muita gente está sendo curada. E a lepra é uma doença horrorosa, ela tem vários estágios, tem algumas coisas que as pessoas nem consideram lepra, mas é em algum nível lepra. E naquela época, na época de Jesus, não existia tratamento, não existia cura, não existia muito o que fazer. E a maioria das pessoas acreditava que lepra era muito contagiosa. Não era, mas eles achavam que era muito. Era contagioso, podia até passar para outra pessoa, mas não era altamente contagioso. Então eles morriam de medo porque achavam que era. E o leproso, a pessoa que contraía aquela doença de alguma maneira, ela era tirada do meio da sociedade, do convívio das pessoas. Ninguém mais podia ter contato com aquela pessoa, a não ser outros leprosos, outros que estavam vivendo na mesma situação. A pele era seriamente afetada, causava danos nos nervos, perdia a sensibilidade, afetava o sistema respiratório, alguns até perdiam a visão. E quando perde a sensibilidade nas pontas dos dedos e dos pés, era muito fácil eles se machucarem sem perceber que tinham se machucado, o que causava uma infecção e tornava a coisa ainda pior. Era um estilo de vida muito, muito, muito triste, muito ruim. E as pessoas tinham tanto medo dessa doença que afastavam completamente os leprosos do convívio de todas as outras pessoas. E era uma experiência horrorosa, eles precisavam manter todo mundo longe da sociedade. Era como se fosse uma sentença de morte a longo prazo. E eles poderiam viver muito tempo, mas viveriam sempre sofrendo. Era como se estar numa prisão sem paredes. Se alguém se aproximasse de um leproso sem perceber, eles tinham que alertar, eles tinham um sino, alguma coisa para fazer barulho, e diziam: eu sou impuro, não se aproxime. Essa era a qualidade de vida que eles viviam. Não podiam ir ao templo para adorar, não podiam experimentar a vida como todo mundo, tinham pouco ou quase nenhum convívio familiar. De vez em quando alguém da família vinha, aparecia, trazia alguma coisa. Eram expulsos, excomungados, rejeitados. Pensava-se até que alguns deles, muita gente acreditava que a lepra era um sinal de Deus, que Deus os havia rejeitado, que eles teriam cometido algum pecado terrível e que Deus estava punindo eles. Se você contraísse essa doença, era possível viver por muito tempo, mas todo dia você seria lembrado de que você é outro, que você não é como todo mundo, você não se encaixa nos padrões e você vai viver um outro tipo de vida. E a Bíblia fala que agora esses 10 homens aparecem no cenário, todos eles leprosos, e, claro, eles se encontraram e criaram a sua própria comunidade. É muito ruim viver sozinho, pelo menos a gente vive com outros que são parecidos com a gente. E eles começam a caminhar juntos. E diz: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, foram até Jesus, mas ficaram à distância, porque era o que eles tinham mesmo que fazer, não deveriam se aproximar. E eles fizeram algo que, quando você está à distância, você faz. Eles gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles estão lá, os 10. Todo mundo sabe que o grande lance da vida deles é que eles estão sofrendo uma doença muito grave, e eles chegam para Jesus e fazem essa exclamação: tem piedade de nós. Todo mundo que está ali em volta sabe o que eles estão pedindo: ajuda a gente a ficar livre desse mal que a gente está vivendo, a lepra. E se você ler os evangelhos, você frequentemente vai ver que Jesus responde
aos pedidos das pessoas de uma maneira padrão. Jesus vai até onde a pessoa está, ou a pessoa se aproxima dele, ele impõe as mãos, ou então ele fala uma palavra, ele manda a pessoa fazer alguma coisa. Mas dessa vez Jesus faz algo diferente. Eles gritam do lado, Jesus grita do outro para eles, né? Eles falam: Jesus, tem piedade de nós. Jesus grita de volta. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Eles estão longe. O que ele falou? Alguma coisa de serrote? Não. Vai mostrar-se aos sacerdotes. Eles entenderam o que era para fazer. E Jesus fala isso e vai embora. Entra no povoado que ele já estava entrando, continua a sua vida, continua o seu caminho, meio que ignora aqueles 10. Quem já leu essa passagem alguma vez na sua vida? Existem algumas coisas nessa passagem que esses homens sabiam muito bem, mas eu e você, a maioria de nós não reconhece, não percebe. Algumas coisas interessantes, 3 coisas. Uma é que Jesus manda eles irem se apresentar aos sacerdotes, e eles sabiam que isso tinha a ver com a lei dos judeus, a lei de Moisés, que você vai encontrar na sua Bíblia, lá nos primeiros livros da Bíblia. E lá tem uma lei dizendo que se você contrair uma doença e agora você for obrigado a viver fora do convívio, viver fora da cidade, no deserto, e em algum momento você perceber que aquela doença está passando, você está livre dela, alguma coisa aconteceu e agora você está bem de saúde, que a próxima coisa a fazer é ir se mostrar ao sacerdote. É de se aproximar, porque aquele sacerdote é a única pessoa que tem autoridade de olhar para você, examinar você, falar, diga e fazer o que tiver que fazer, não sei o que o sacerdote fazia, e dizer: você está legal, vou te dar um atestado que você pode voltar para casa, e pode voltar ao convívio familiar. Eles sabiam disso, só que eles pensavam: a gente não deve ir ao sacerdote enquanto não ficar curado. Então o que a gente tem a ver agora com o sacerdote? Primeira coisa. Segundo, onde é que estava esse sacerdote? Quando a gente lê a passagem, a gente tem a impressão de que ele está algumas esquinas depois. Mas se Jesus está falando do sacerdote em Jerusalém, o lugar onde eles estavam, a gente está falando de uma viagem de cerca de 2 dias e meio, ou 3, para chegar lá. Uma longa caminhada até chegar ao sacerdote. Se tivesse algum outro mais próximo, ainda assim seriam algumas horas de viagem, ou até dias, a gente não sabe. A Bíblia não sabe para onde que eles estavam indo. Mas é algo que a gente tem que levar em consideração. Outra questão é que, imagina que você é o sacerdote, de repente, de vez em quando aparece alguém ali para se apresentar, que eu fui curado, mas de repente aparecem 10 caras ao mesmo tempo. Os 10 estão curados. O que aconteceu? A gente gritou para um cara, ele gritou para a gente de volta, mandou a gente vir aqui, pum, estamos curados. Imagina a impressão que isso ia causar, imagina a força que isso teria. E em terceiro e último lugar, se esses leprosos ouviram Jesus falar: vai se apresentar ao sacerdote, e eles se comprometem realmente a uma viagem, que eles estão, Maria, talvez na terra deles mesmo, e onde quer que a gente tenha que ir, eles estão pensando assim: nós vamos ter que caminhar horas, ou caminhar dias, até nos apresentar ao sacerdote. Sabe o que isso comunica? Que eles realmente acreditam em Jesus, em algum nível. Eles estão revelando uma fé extraordinária. Jesus entra naquele vilarejo, e os leprosos olham um para o outro e pensam: e aí, vamos fazer o quê? Bom, era Jesus, a gente é leproso, o que a gente tem a perder? Vamos embora. Eles fazem aquela caminhada, decidem ir, talvez para Jerusalém, se encontrar com os sacerdotes. Não sabemos se é uma viagem de horas ou de dias. Possivelmente foi uma viagem mais longa do que você pensa, do que a gente em geral pensa, por causa do que acontece depois nessa história. Veja, versículo 14 diz assim: enquanto eles iam, foram purificados, foram curados. Enquanto saíram de onde estava, depois Jesus fala com eles, e eles vão em caminho para encontrar com o sacerdote, eles vão sendo curados no caminho. A gente não sabe se isso aconteceu 1 hora depois, se aconteceu logo depois, se aconteceu no dia seguinte, se eles pararam em algum vilarejo para descansar, quando acordaram, olharam para o corpo e: meu Deus, olha o que está acontecendo, a gente está muito melhor. Mas em algum momento, durante aquela viagem, a Bíblia diz que eles foram curados, foram purificados. Quantos creem que isso realmente aconteceu? É verdade que Deus cura 10 homens leprosos assim? Amém?
Eles todos foram curados, os 10. E é aqui que a nossa história se encontra propriamente com essa questão da gratidão e da ingratidão. Versículo 15 diz assim: um deles, 10 homens foram curados, mas agora a Bíblia vai separar um deles e dizer: um deles, quando viu que estava curado, voltou. São 10. Eles perceberam o que estava acontecendo. E quando eles perceberam que a cura estava acontecendo, que era um milagre, eles devem ter corrido com mais velocidade ainda para onde estava o sacerdote, porque eles pensaram: meu Deus, esse milagre é maravilhoso, eu estou vivendo longe da minha família, talvez eles não fossem a Jerusalém há anos, eu vou poder ter finalmente a minha vida de volta, mas antes eu tenho que me apresentar ao sacerdote. E eles vão, talvez correndo com mais velocidade ainda, quando eles começam a perceber que aquela cura se estabeleceu. O sacerdote vai lá carimbar e vai me liberar, eu vou poder viver, vou poder ver minha família de novo, vou poder recomeçar a minha vida. O que está acontecendo com esses homens? Eles acabaram de receber a vida deles de volta. Que milagre maravilhoso. Ainda assim, um deles, antes de fazer qualquer outra coisa, ele dá meia volta. Ele vai e dá alguns passos agora para onde ele estava, volta para trás. Nós não sabemos em que ponto da viagem ele fez isso. Se ele teve que voltar horas de viagem, quilômetros, né? Ou se ele teve que voltar um dia de viagem, eu não sei, mas em algum momento. Mas ele decide voltar, e a Bíblia fala que ele decide voltar louvando a Deus em alta voz. Louvando a Deus em alta voz. E ele consegue encontrar Jesus e os discípulos. Ele está voltando por isso. Ele está voltando para encontrar Jesus. E ele consegue encontrar. E olha como é que esse encontro acontece. Verso 16 diz assim: prostrou-se aos pés de Jesus. Outra versão diz que ele se joga aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E a Bíblia faz questão de pontuar que esse era samaritano. Lembra que existe um conflito entre judeus e samaritanos. Aqui está a ideia que eu queria trazer para você, para a gente falar desse assunto. O que esse cara fez, essencialmente, foi isso aqui. Eu coloquei da seguinte maneira para você entender. Eu fiz uma analogia entre a parte da frente e a parte de trás. Diz assim: ele voltou lá atrás, ele estava na vida dele, seguindo em frente. Agora, melhor ainda, está curado, ele pode continuar com a sua vida. Mas ele para, ele interrompe o seu caminho e ele volta lá atrás, para agradecer aquele que o ajudou a seguir em frente com a sua vida. Aquele que o ajudou a avançar, a continuar a sua vida. Ele para um pouco, ele volta atrás e ele agradece. E queridos, todos que estão aqui, sem exceção, você que está ouvindo pela internet, todos nós, não importa tudo que você já conquistou sozinho, todo o esforço que você teve, qual talentoso você é, como você é disciplinado, como você deu duro, como você foi ambicioso, todos nós podemos olhar no retrovisor da nossa vida, olhar para trás e perceber que há pessoas que nos ajudaram a chegar onde a gente chegou. Há pessoas que foram colocadas no nosso caminho para nos ajudar a seguir em frente, a avançar. Há pessoas que facilitaram o nosso avanço, nosso progresso, nosso sucesso. Todos nós temos pessoas atrás que nos tornaram possível, o que nós estamos sendo hoje, ou fazendo hoje. Esse cara, esse leproso, ex-leproso, agora ele volta para agradecer aquele que o ajudou a seguir em frente com a sua vida. E é aqui que Jesus faz a pergunta que nos leva a repensar a nossa própria trajetória, que nos leva a repensar como é que ele leva isso a sério. E Jesus começa fazendo a seguinte pergunta, parece que ele está sendo até um pouco irônico. Eu acho que Jesus devia ter um sorrisão no rosto quando ele perguntou isso. Não foram purificados todos os 10? Como quem diz assim: vocês eram 10, eu acho que eu curei todos, ou eu falhei? Será que alguns não foram curados? Será que já estão de volta lá no vilarejo onde eles estavam vivendo a vida de leproso? Foi só um. Quantos segundos? Jesus sabia o que ele estava falando. Não foram 10 que foram curados, que foram purificados? E aqui, agora vem a pergunta. Você está pronto para ela? Onde estão os outros 9?
onde estão os outros 9? Você sabe o que Jesus está falando? Em outras palavras, está faltando alguma coisa. Esse cenário está incompleto, está errado. Há algo aqui que está inacabado, não foi completado, não chegou, não cumpriu o seu ciclo. Você sabe quando foi a primeira vez que você experimentou essa situação, você mesmo? Quando você ainda era criança. Porque crianças aprendem a serem gratas, elas não nascem gratas. Nós as treinamos nesse sentido. E alguma coisa é feita por você. E se você é criança, você está passeando em algum lugar, você está no ônibus, com uma experiência que eu ouvi, né? De estar no ônibus, uma criança, há muito tempo atrás, hoje em dia você vê menos isso, e o adulto, a mãe, o pai, o irmão mais velho, que está com a criança ali do lado, está ali orientando, e alguém chega, alguém conversa, bate papo, ou é um amigo, ou é um estranho, e oferece para a criança alguma bala, um biscoito, alguma coisa. E a criança pega aquela bala porque ela gosta daquela bala. E antes que ela comece a desembrulhar a bala, o adulto que está ali com a criança faz uma pergunta. Qual é essa pergunta? Todo mundo sabe. Como é que a gente fala? Como é que se diz? E a criança está ali. E nós adultos, né, quando estamos nessa situação, parece que tem um senso meio que tem alguma coisa errada. Tem um pânico dentro da gente. Será que ela vai falar? Será que não vai falar? Filho, como é que se fala? No aniversário dele, né, ganhou um presente, pega o presente, começa a abrir. Peraí, antes de fazer qualquer coisa, como é que a gente fala? E a criança fala, ganhou uma balazinha, como é que se fala? Ela fica confusa, não sei, eu preferia jujuba, alguma coisa do tipo. Eu não sei o que eu tenho que falar. Não, você tem que falar obrigado. Obrigado. Você agradece porque alguma coisa foi feita por você. Qualquer adulto sabe, numa situação como essa, que se você não fala, enquanto a criança está com a bala na mão, está inacabado, está incompleto, até que algo aconteça. E a gente fica numa certa tensão, enquanto aquele ciclo não completa. Enquanto a criança não chega e diz, eu já entendi, eu tenho que agradecer. E depois da terceira vez a criança começa a aprender. Como é que a gente fala? Obrigado. Porque algo foi feito por você e agora algo é esperado de você, que você faça algo também. Como é que a gente fala? E parece que, como eu disse para você, o adulto fica preocupado. Sabe que todo adulto sabe naquele momento, há algo inacabado, há algo incompleto, há um ciclo que não foi terminado, há algo que ainda precisa acontecer. Antes de fazer qualquer outra coisa, o que você tem que fazer? A gente tem que dizer obrigado. Porque todo adulto sabe que se não houver essa expressão de gratidão naquele momento, tem algo errado. Está faltando algo. E nós sabemos disso, nós sabemos facilmente disso, para a gente isso é sério. E sabemos melhor ainda quando se trata dos nossos filhos, quando se trata de crianças que a gente está tentando treinar. Nós sabemos que isso é importante quando nós fazemos algo por alguém, por uma criança, muitas vezes. A gente entende essa dinâmica mais, e preste atenção nessa parte, quando se trata de nós como adultos, na nossa vida adulta. Quando nós olhamos para os nossos relacionamentos com as outras pessoas que nós amamos, que nós valorizamos, que são importantes para nós, pessoas que nos ajudaram, ou que ajudam até hoje a avançar com a nossa vida, sem perceber, nós não damos tanta atenção a esse princípio. É fácil demais perceber na vida do outro, especialmente na vida dos nossos filhos. A gente quase tem um troço quando uma criança não agradece. Mas quando se trata de nós como adultos, é fácil simplesmente seguir em frente com a vida. E Jesus continua falando, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Você sabe por que eu marquei isso para você? Porque aparentemente para Jesus isso é muito sério, isso é muito importante. E ele continua, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro, falando do samaritano. E Jesus termina dizendo, então ele disse, levante-se e vá, a sua fé
o salvou. A fé que você revelou quando você me ouviu. Vá mostrar seu sacerdote, você foi. Assim como eles foram curados por causa da mesma fé, Jesus confirma isso. Quando você leu essa história a primeira vez, ou quando você lê ela hoje, será que a nossa reação mais comum não é a mesma que aquele pai e aquela mãe têm? Quando o filho não diz obrigado, não agradece. Alguma coisa foi feita por mim. Alguma coisa foi feita por mim. O que é normal que você faça? Que você agradeça. E a gente olha para esses 9 homens e fala, que absurdo. Que falta de educação. Que ingratidão. Esses homens tiveram as suas vidas restauradas. Receberam de volta a oportunidade de começar. Receberam uma oportunidade inigualável. Como é que eles podem simplesmente seguir com a vida? Mas sabe o que é interessante? Se a gente pudesse encontrar esses caras, esses 9 homens, no meio do caminho, eu acho que vocês iriam ver eles glorificando a Deus. Eu acho que eles iam estar cantando um louvor. Eu acho que eles iam estar pulando de alegria. Eu acho que o coração deles ia estar cheio de gratidão. Se você perguntasse para eles, peraí, vocês 9, vocês são gratos pelo que Jesus fez? Claro que somos. Muito gratos. Você não faz ideia, a nossa gratidão é imensa, o nosso coração está transbordando de gratidão. O problema daqueles 9 homens é um problema que frequentemente eu e você também temos, e é onde nós frequentemente erramos. Quando se trata de gratidão, os outros 9 sentiram, mas não expressaram. Sentiram, no meu coração está cheio de gratidão, mas eles não expressaram. Eles acharam melhor sentir aquela gratidão, mas seguir com a vida. Sentir, porque deve ser suficiente só sentir. Eu preciso fazer alguma coisa? Não, eu sou grato, mas deixa eu seguir com a minha vida. Tem algum problema nisso? Jesus diz que sim. Onde estão os outros 9? Não foram curados 10? Cadê os outros 9? Jesus está dizendo, há algo errado aqui. E isso tudo nos traz ao ponto que eu quero deixar para você hoje. E é uma ideia muito simples, que funciona o tempo todo. E que nesse momento está afetando todo e qualquer relacionamento que você esteja envolvido. Qualquer relacionamento que você esteja envolvido está sendo afetado por essa dinâmica, positiva ou negativamente. Deixa eu repetir para você, cada um dos seus relacionamentos nesse momento está sofrendo o impacto desse princípio, ou positivo ou negativamente. E a ideia é essa daqui: gratidão não expressada comunica ingratidão. É gratidão? O sentimento está ali, mas quando você não expressa, o que você está comunicando? O que você está conotando? O que a outra pessoa acaba lendo de você? Ingratidão. Outra maneira de colocar isso que, preste atenção, a gratidão que você sente no seu coração, mas não expressa, é sentida pela outra pessoa na mesma intensidade, só que ela sente como ingratidão, ela experimenta como algo negativo. Gratidão que você sente, mas falha em expressar, é sentida por alguém, mas é sentida como um sentimento inverso ao que você tem. E deixa eu ir um pouco mais longe do que isso, se você permitir. Gratidão não expressada é recebida como rejeição. É a maneira como as pessoas experimentam. E é engraçado porque você é grato, só que você não expressou. E quando isso acontece, isso é recebido como rejeição. E acontece mais ou menos assim: a pessoa, eu, você, qualquer outra pessoa, a gente acredita que merece o que a gente recebeu. A gente às vezes nem sabe colocar isso, mas a gente pensa, o que foi feito por mim não é comum, não era para ser feito? Você agradeceu sua mãe? É minha mãe. Mãe não precisa disso, ela nem liga para esse negócio. Ela está fazendo o que toda mãe faz. Mãe tem que fazer isso mesmo. Você agradeceu àquela pessoa, aquele moço? Agradeceu, eu paguei ele para fazer o serviço. Eu pago ele para isso, eu não estou devendo nenhum agradecimento. Eu não preciso agradecer, eu não devo nada, ele é que me deve, não fez mais do que obrigação. Essa sensação, esse sentimento que vem junto. E sem perceber, a gratidão que não é expressada começa a ser recebida como rejeição. E com o tempo, com o passar do tempo,
a gratidão não expressada vai ter o mesmo efeito que a rejeição. Em outras palavras, é possível que você perca um relacionamento. É possível que você perca uma pessoa. Você sabe o que acontece? Tem algo que eu sei sobre você e sobre mim, que se você acredita em Deus como eu acredito, Ele fez você assim. Se você não acredita em Deus, ainda assim, de algum jeito, você é assim. Todos nós, o meu coração, o seu coração, o nosso coração, ele é atraído para ambientes de aceitação. Nós somos, isso nos polariza, nos convida, nos atrai igual um imã. A aceitação me atrai. E você é repelido por ambientes de rejeição. Todos nós somos assim. E a ingratidão é uma maneira sutil de rejeitar. É uma maneira extremamente, a gente não percebe que está fazendo, mas nós estamos praticando rejeição. Quando você falha em expressar gratidão, alguém está experimentando aquilo como rejeição. Está absorvendo aquilo como ingratidão. E relacionamentos muito importantes estão sendo corroídos sem que você perceba. Mas André, eu sou grato. Não, você apenas sente. Você apenas tem isso dentro de você, mas se você não expressa, você pode estar perdendo as pessoas que você mais ama por não prestar atenção a esse princípio. Pessoas que você ama profundamente, pessoas pelas quais você é muito grato, podem sair da sua vida ou fisicamente ou emocionalmente. Pode até estar presente no mesmo lugar, mas a impressão que você tem é que está longe, perdeu a intimidade. Porque ingratidão sutilmente está revelando rejeição e está determinando a direção e a saúde dos seus relacionamentos. E com o passar do tempo pode ter efeitos desastrosos. Por isso, queridos, que eu creio que Deus nos trouxe aqui nessa manhã. A gente precisa fazer alguma coisa. Não basta apenas sentir, não basta apenas pensar no assunto, não basta falar com qualquer outra pessoa sobre a gratidão que você tem que expressar, você precisa expressar. Nos relacionamentos mais profundos que você cultiva, mas não é da minha personalidade, não é do meu temperamento, eu sou tímido. Seja você de que temperamento, de que personalidade, seja tímido, seja extrovertido, você tem que descobrir um jeito de pegar o que está dentro de você e colocar dentro de outra pessoa, no coração, na mente das pessoas pelas quais você é grato. Porque com o tempo a sua ingratidão será experimentada como rejeição. Todo mundo é um imã de aceitação. Todo mundo é repelido por rejeição. E se você deixar, eu vou dar um passo ainda mais largo, um pouquinho mais longe. E aqui eu acho que eu posso incomodar alguns, e eu espero que sim. E você pode ficar com raiva de mim, mas eu espero que você se pergunte por que isso me incomoda. E é o seguinte, a gratidão não expressada pode indicar uma visão orgulhosa de si mesmo. Pode indicar que eu me vejo como alguma coisa maior do que eu realmente sou. Gratidão não expressada pode indicar uma visão inflada de si mesmo. É algo que está só no coração, você não sabe nem como expressar. Não vou falar nada, mas ele trabalha para mim, ela trabalha para mim. Não vou falar nada, mas não fez mais do que a obrigação. Afinal de contas, eu já fiz muito por ele, já fiz muito por ela, já fiz muito. Gratidão não expressada pode revelar, e muitas pessoas têm dificuldades justamente por isso, porque tem uma visão inflada de si mesmo. Em outras palavras, se é difícil para você dizer obrigado, se é difícil sentar com alguém e dizer, olha só, eu quero que você saiba que eu realmente vejo o que você está fazendo, e eu valorizo muito, e eu sou grato. Se é difícil para você fazer isso, você tem que se perguntar por que é difícil. Porque você é inteligente o suficiente para saber que você não chegou aonde você chegou só com o seu próprio esforço, sozinho, sem auxílio de ninguém. Você sabe disso. Você sabe que há pessoas, e muito mais do que você, e até agora tem pessoas na sua história, na sua vida, que ajudaram você e permitiram que você avançasse. Se é difícil expressar a sua gratidão, você tem que descobrir por quê. Porque você hoje é o resultado de muito investimento de muita gente. Amém? Você conhece a expressão dívida de gratidão? Há uma dívida, sempre há uma dívida de gratidão.
E a gratidão não expressada é como a conta que não fechou. Está lá aberto ainda. Por outro lado, para ficar mais leve, a gratidão expressada fecha esse ciclo, né? Jesus falou isso claramente. Cadê os outros 9? Tem alguma coisa errada, tem algo incompleto. Mas para esse um que voltou, completou. Eu fiz algo por você e você glorificou a Deus. Você voltou nessa expressão de gratidão. Não é apenas sentir, mas é expressar gratidão. Você pode enxergar da seguinte maneira: toda vez, e aqui eu criei um ciclo para você perceber, toda vez que alguém faz algo para você, toda vez que alguém faz algo para você, está incompleto. O ciclo só se fecha quando essa pessoa recebe algo de você. Toda vez que alguém faz algo para você, não está completo ainda até que essa pessoa receba algo de você. Amém? Só para acordar você. Talvez tenha uma boa ilustração no Pac-Man, mas deixa para outro dia. Que aqui que está o ponto final. Gratidão. Não basta sentir. Você precisa expressar. E nem todo mundo vai expressar do mesmo jeito. Nem todo mundo vai conseguir ter a mesma intensidade, o mesmo entusiasmo, nem todo mundo vai ter a mesma emoção, mas precisa ser expressado. Especialmente com as pessoas que são as mais importantes da sua vida. Especialmente aquelas com as quais você mais convive. Gratidão e ingratidão são determinantes relacionais. Vão comunicar aceitação ou podem comunicar rejeição. E nesse momento, nesse instante, para todos nós essa dinâmica está em andamento. Já está acontecendo. Lembra do episódio bíblico? Eu pergunto, você vai ser como aquele que voltou? Ou você vai ser como os outros 9? Porque Jesus, isso não está registrado na sua Bíblia por acaso, ele leva isso a sério. Eu estou avançando com a minha vida, André. Sim, aquele cara parou um pouquinho o avanço da sua vida e voltou para agradecer aquele que o ajudou a avançar, aquele que permitiu o seu progresso. Os outros 9 sentiram gratidão no coração, mas foi ali que ela ficou e nunca saiu. Você vai ser o que voltou ou você vai ser os outros 9? Porque no que diz respeito à gratidão, não basta sentir, você precisa experimentar. E eu anotei aqui 3 perguntas para fazer antes de você voltar para casa. E ajudar você a trazer à memória alguns nomes e talvez alguns rostos. Sabe qual é o problema dessa mensagem? É que talvez você esteja sentado ao lado de alguém que está assim super feliz que eu estou pregando isso hoje. Graças a Deus. Vim no culto certinho hoje. Especialmente homens. Quantos homens tem aqui? Digam amém. A gente, em geral, ouve isso e pensa o seguinte: tá ok, André, isso que você está falando faz sentido. Quando eu paro para pensar, eu realmente sou muito grato por tudo que é feito por mim. Mas, André, se amanhã eu chegar para expressar minha gratidão, ela vai falar, ou eles vão falar, que eu só falei por causa da mensagem de hoje. Então eu vou fazer o que eu sempre faço, vou esperar algumas semanas. E aí eu coloco isso em prática. Não sei se só para os homens, mas para os homens. Queridos, isso é orgulho. E eu entendo, porque ninguém quer ficar ouvindo um outro cara dizendo para eles o que você tem e não tem que fazer com a sua vida, o que você tem que fazer com o seu casamento, com a sua família. Ninguém curte outra pessoa. Homens não gostam muito de ouvir outro homem dizendo para você o que você tem que fazer. Eu entendo, eu compreendo. Só que isso tudo tem outro lado, e que fica mais complicado. A pessoa que está esperando que você expresse a sua gratidão, se ela estiver aqui hoje, ou se ela estiver ouvindo, e ainda assim você escolhe não fazer nada, a ingratidão que já estava machucando vai machucar ainda mais. E ela vai se sentir ainda menos valorizada.
não aceita, não apreciado ou rejeitado. Então deixa eu falar uma coisa, não tem problema nenhum dizer querida, ou então querido, ou filho, pai, mãe, seja quem for. Quando o André estava pregando aquela mensagem lá, eu fiquei pensando, e eu acho que eu preciso falar algumas coisas. E olha, assuma a sua responsabilidade. Quem quer que seja vai ficar feliz que você está fazendo alguma coisa. Não fique esperando o tempo passar até parecer que a ideia foi tua. Porque eles conhecem você, sabem que nunca vai ser sua ideia. Então, o mais rápido possível, coloque isso em prática. Alguém diz amém? Amém. Então aqui vai as minhas perguntas, a gente vai orar logo em seguida e terminar. A pergunta é a seguinte: a quem você acha que não precisa agradecer? Não precisa agradecer. Maridos têm que fazer isso mesmo. É o que todo marido faz. É o que toda esposa mesmo tem que fazer. É o que todo mundo espera dos pais. Não faz mais do que obrigação. E eu já estou pagando por isso, ainda vou ter que agradecer? Quem é que ajudou ou tem ajudado você a seguir em frente com a sua vida? Que tem facilitado o seu avanço, mas que você tem falhado em valorizar? Com quem você tem uma dívida de gratidão? Aonde o ciclo ainda não foi fechado? Lembra do ciclo? Se alguém fez algo para você, esse ciclo não completa. Eu acho que eu demorei muito para pregar isso. Eu tinha que ter pregado isso há 20 anos atrás, porque eu sei que a gente, em geral, você não vê Jesus preocupado em reciprocidade. Você não vê Jesus falando, eu faço, tanto faz se vão fazer. Mas eu e você, nos nossos relacionamentos, sabemos que isso faz toda a diferença. Reciprocidade. Se você faz por alguém, você espera. Não estou dizendo que você tem que esperar. Não estou dizendo que se quer que isso vai ser necessariamente um indicativo de um relacionamento saudável. Mas, se alguém faz algo por mim, eu tenho uma responsabilidade com isso. Eu tenho que saber o que fazer. Jesus me diz o que eu tenho que fazer. Alguém fez algo por mim e eu me sinto grato. Mas quando você pensa no assunto, você nunca completou o ciclo. Você nunca fez algo em resposta. Está incompleto, está inacabado. Mais uma pergunta: você é grato por algo que alguém fez, mas é só algo que você sente? Quem precisa perceber gratidão no seu comportamento? Quem precisa ouvir gratidão dos seus lábios? Quem grandemente ajudou você a sair da vida que você estava e começar um novo tempo? Assim como Jesus fez com aqueles 10 homens. Alguns de nós temos gente que nos ajudou muito, e a gente nem tem mais contato com aquelas pessoas, às vezes a gente nem sabe onde elas estão. Mas quando a gente lembra delas, a gente pensa, se não fosse por ele, se não fosse por ela, se ela não tivesse aberto aquela porta, se ele não tivesse me ajudado a começar aquele primeiro emprego, se ela não tivesse me aguentado quando ninguém mais me aguentava. Quando você conta a sua história, essas pessoas fazem parte da sua história, mas você nunca agradeceu. Palavras, com atitudes, de uma maneira oficial, formal. Quem ajudou você a ser quem você é? Você não prefere ser aquele cara que voltou do que os outros 9? E lembre-se, isso é determinante nos seus relacionamentos atuais. Então hoje eu vou te dar um dever de casa. Se você está aqui nunca vem nessa igreja, a gente nunca dá dever de casa, de vez em quando só. Não é costume. Mas no espírito desse novo ano que está começando, eu quero convidar você a se juntar a mim num desafio. E se você não quiser, não tem problema nenhum. Eu não vou julgar você. Eu não vou condenar você, eu não estou nessa posição. Mas eu queria te desafiar. Hoje é dia 4 de fevereiro. Nos próximos 24 dias, até o final desse mês, até o final do mês de fevereiro, eu quero te desafiar a escrever 3 bilhetes. Pastor, eu achei que você ia pedir uma coisa difícil. Para algumas pessoas é um grande desafio. E alguns aqui devem ser bons de escrever bilhetes. Outros são péssimos.
Não estou falando que o seu português é ruim, estou falando só que você não sabe muito bem como colocar. Pastor, eu gostei da sua ideia, mas pode ser pelo telefone? Posso mandar um texto no WhatsApp? Não. Há algo num agradecimento escrito que é impressionante como é mais poderoso do que um agradecimento verbal, em muitos casos. Então, de hoje, eu convido você, desafio você, de hoje até o dia 28 desse mês, você estaria disposto a pensar em 3 pessoas, nessas pessoas que talvez esteja na sua mente agora mesmo, enquanto a gente falava, quem foi que ajudou você? Quem foi que facilitou a sua vida? Escrever um pequeno bilhete de gratidão, encontrar a pessoa, entregar ela. Eu vi o efeito disso na minha vida em algum momento, alguns anos atrás, e eu fiquei impressionado. Como foi fácil e ao mesmo tempo como trouxe grande resultado. Eu acho que escrever é incomparável. Mas se você conseguir expressar de uma maneira que seja significativa para outra pessoa, a outra tem que perceber gratidão. Eu acho que escrever é a melhor opção. E tem mais uma coisa, quanto mais detalhado você escrever, melhor. Querida mamãe, você é a melhor mãe do mundo, te amo, beijo. E assinar o seu nome é legal. Você sabe o que é muito melhor? Querida mãe, eu quero que você saiba que eu sou muito grato, porque você sempre, pontinho, pontinho, e você nunca, pontinho, pontinho. E quando você faz isso, você faz assim, quanto mais detalhado, melhor. Porque tem algo que eu sei sobre você, e você não achava que eu sabia, mas eu sei. Você é grato no seu coração. Eu sei que você é. A questão é, você expressa. Porque sem que nós percebamos, a gratidão que nós não expressamos está comunicando algo que você não quer comunicar, que você não quer que a outra pessoa sinta. Não basta sentir, precisamos expressar. Então, que tal? De hoje até o final desse mês, encontrar essas 3 pessoas e expressar: olha, eu sei que eu não estaria onde eu estou se não fosse por você. Muito obrigado. Deixa eu orar por você. Feche seus olhos.